queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da Graça e paz, meus irmãos. Hoje, o último dia do estudo de Apocalipse, capítulo 21, 22, dia glorioso, né? Tivemos tantas experiências durante o estudo desse livro, foi algo maravilhoso, fomos despertados, fomos avivados, consertamos a vida durante o estudo desse livro. Realmente é uma grande bênção. Eu espero que agora você possa, nesses 2 capítulos que vamos estudar e vamos ter assim esse grande finale, você possa sair cheio de esperança daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero começar com esse capítulo 21, nessa introdução, né, onde nós vamos
ver os momentos finais do livro de Apocalipse. Veremos nesse momento a instalação do estado do eterno, né? E deixa eu ver se está ligado. Do estado do eterno e do estado eterno, perdoe, né? O que vai ser esse governo de Deus eternamente sobre as nossas vidas, e nós estamos felizes. Então vamos ver aí nesse slide a descida da Nova Jerusalém. Você está vendo aí essa imagem, né, que eu creio que vai ser muito mais bonita, essa descida da Nova Jerusalém. Nós vamos agora entrar um pouco nessa descida e pedir que se organize as coisas, que a gente possa ter a visão dessa descida da Nova Jerusalém e de uma forma muito graciosa. Talvez a gente não tenha ideia do que será essa Nova Jerusalém, nós não temos ideia do que vai acontecer nesses dias, mas assim, irmãos, é algo glorioso. Nós precisamos nos preparar para algo glorioso. Então, depois desse slide bonito, nós queremos falar aí sobre a Nova Jerusalém. Diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Baixe sua cabeça e nós vamos fazer uma oração agora, pedindo ao Senhor que esteja nos abençoando desse dia maravilhoso. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Queremos te agradecer, Senhor, porque estamos chegando a um fim da leitura do livro de Apocalipse, Senhor, e foi uma bênção para a minha vida e creio para a vida dos irmãos. Que esse dia seja um dia glorioso também, um dia de esperança, um dia da gente entender verdadeiramente quem somos e para onde estamos indo. Usa a minha vida como instrumento afinado nas tuas mãos, Senhor. Derrama a tua graça sobre a minha vida, Senhor. Usa, Senhor, de uma forma poderosa. Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Deus, que de uma forma poderosa, Senhor, possamos sair transformados depois dessa pregação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos e amados. Nós queremos, nesse momento, depois da leitura que fizemos, nós queremos falar 4 coisas importantes em cima dessa leitura desses versículos. Primeiro, a Nova Jerusalém não descerá sobre esta terra. É verdade, sim. Talvez você tome um susto. A cidade santa, a Nova Jerusalém, que irá descer, ela não vem sobre esta terra. Olha o que diz o verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham o quê? Passado, e o mar já não existe mais. É engraçado isso, porque o milênio vai ser estabelecido nessa terra, né? O período do milênio, mas a eternidade na Nova Jerusalém não será nessa terra. Eu não sei que tipo de transformação, o que vai acontecer, mas a Bíblia diz que esse primeiro céu e essa primeira terra já não vai existir, que o mar também não existe mais, né? Nesse novos céus e nova terra que virão. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a se acostumar, né? Algo novo vem por aí e a Bíblia fala sobre isso. Uma outra coisa, a Nova Jerusalém, ela está preparada. Olha o que diz aí o verso 2. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, olha que coisa tremenda, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Então, assim, a Nova Jerusalém está sendo adornada, preparada para descer do céu e vivermos juntos dentro dessa cidade. Uma outra situação importante, na Nova Jerusalém não haverá templo, né? Você não vai ver templo na Nova Jerusalém. Olha o que diz o verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos,
e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O tabernáculo de Deus será o próprio Deus, irmãos. A gente não vai ter mais templo, você não vai ter mais placa de igreja, acabou isso. O próprio Deus estará entre nós e será esse tabernáculo, né? A Nova Jerusalém irá trazer isso de uma forma poderosa. Nós não precisamos mais, de maneira nenhuma, fazer sacrifício como antigamente se fazia. Você não precisa, a adoração estará livre. Nós vamos ver isso lá na frente. Há um contraste, o próximo ponto, entre o novo céu e a nova terra, e o primeiro céu e a primeira terra. Que diferença tem entre o novo céu e a nova terra, e o primeiro céu e a primeira... entre o novo céu e a nova terra, e o primeiro céu e a primeira terra? O primeiro céu e a primeira terra é esse que nós estamos vivendo aqui. O novo céu e a nova terra é aquele que virá. E olha o que diz o verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. O velho já acabou, nós estaremos no novo céu e a nova terra. Aqui no novo céu e a nova terra não haverá morte, irmãos. Não haverá tristeza, você não vai se chatear, nem com você mesmo, nem com ninguém. Não haverá choro. Olha que coisa tremenda, vai ser alegria, gozo, paz. Vai ser tempo de celebração. Irmãos, é uma novidade a cada dia. Não tem dor, não tem enxaqueca, não haverá dor nos ossos, nada. A antiga ordem se passou, nós estamos vivendo no novo céu e a nova terra. Então, esses 4 pontos que eu acabei de falar, né, sobre a característica da descida da Nova Jerusalém, é algo que deve estar pregnado no nosso coração, do verso 1 ao verso 4. Né? A gente precisa estar assim entendendo muito bem isso, porque isso faz muita diferença do que nós vamos estudar agora. Depois, no verso 5 em diante, vai falar sobre a soberania do Eterno, ou de Deus. Essa soberania que Deus molda o mundo, Ele está com o mundo nas mãos. Então, olha que coisa que diz o verso 5. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia. Irmãos, tirei 2 coisas importantes desse texto que nós acabamos de ler, né, que fala sobre a soberania de Deus. Primeiro, que o eterno Deus declara que faz todas as coisas e que tudo está feito. Irmãos, ninguém pode agir, porque é Deus quem está agindo, é Deus quem está fazendo. E essa declaração é lindíssima, é como se dissesse assim: olha, sou eu quem faço todas as coisas e tudo está feito do meu jeito, como eu quero. Vai ser no meu tempo, vai ser na hora dele. Então, a eternidade, irmãos, vem com essa força da soberania de Deus. A eternidade não vai ser algo frouxo, não vai ser algo que Deus esteja ausente. Deus presente, agindo de todas as formas na eternidade. Ele é soberano, é a soberania de Deus visível, né, na eternidade. Uma coisa lindíssima que vem também é que dentro desse processo, Deus declara que Ele é o princípio e o fim. Ele começou a história toda da humanidade, Ele vai finalizar essa história com a eternidade. O homem começou no eterno, no Éden, e terminará eternamente com Deus, com corpos glorificados. Olha que coisa, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Está claro para você agora, quando a Bíblia faz isso? De eternidade, olha, do Éden, a eternidade da Nova Jerusalém, Ele é Deus. Então, Ele é o princípio e o fim, não há outro além dele. Então, Deus é o Deus que comanda a história de uma forma lindíssima, de uma forma gloriosa. Meus irmãos, um outro ponto que eu quero falar também, dentro dessa necessidade da soberania de Deus, é que há uma herança para os vencedores. E o verso 7 e 8 deixa isso claro também.
A soberania de Deus deixa isso muito claro, muito velado. Primeiro diz, no verso 7, o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. É soberania de Deus, né? Ele vai dar, ele quer dar ao vencedor. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, veja bem, perceba bem. Pô, pastor, que ideia é essa de segunda morte? A primeira é essa que a gente vive aqui. Mas a segunda morte é pós-juízo final, quando o juízo final termina e que a pessoa diz assim, agora você vai viver a segunda morte. Ou você pode se entregar o nome a Cristo, a vida a Cristo, você pode viver a eternidade. Então, quem agiu dessa forma e não colocou a sua vida diante do Senhor, ele vai experimentar a segunda morte. E aí não tem volta mais, né? É uma morte eterna. Se isso que a gente vive hoje já é algo que nos angustia, imagine eternamente você viver angustiado. Amém? Até aí, eu quero falar um pouco sobre a descrição da Nova Jerusalém, né? Veja aí esse slide, veja como é. Eu quero que você entenda sobre isso. Dos versos, como está escrito aí, dos versos 9 ao 27, temos a descrição da Nova Jerusalém. Você vai ver a largura, a altura, você vai ver o tamanho, você vai ver como toda a organização, né, da cidade. Você vai ver que nessa cidade tinha pedras preciosas, né, tinha ruas de ouro. Você vai ter descrição, né, dessa cidade. Diz assim um verso, só para você ter ideia, não está aqui no slide, só para que você tenha ideia, diz assim, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados, verso 19, de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, oitavo berílio, nono topázio, décimo crisopraso, um décimo jacinto, duodécimo ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma pérola, e a praça da cidade de ouro, puro como vidro transparente. Nela não vi templo. Olha só que coisa linda. Então, irmãos, que coisa tremenda. A cidade que nós vamos morar, ela é de ruas de ouro. Imagine, eu fico às vezes pensando, irmãos, a gente briga e mata por causa de ouro. Lá vai ser asfalto. Você vai raspar assim, só é ouro, né? Ruas de ouro, vai ser algo tremendo. Então, a Nova Jerusalém, o que está por vir, aquilo está descrito aí nesses versículos, do verso 9 até o 25, 27, você vai estar vendo a descrição da Nova Jerusalém. Dentro desses versículos, eu quero destacar alguns, né? Principalmente a partir do verso 22. Diz o seguinte, na Nova Jerusalém não haverá santuário. Eu já tinha falado isso lá na frente, no início, e agora vai estar sedimentando isso na sua mente. Olha o que diz aí. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro são o quê? O templo. Irmãos, olha que coisa tremenda. É algo de intimidade. É algo que vai nos alegrar. Não haverá mais placa, ele vai ser a referência. Ele vai ser aquele onde nós vamos nos alimentar. O que é que você faz quando vai à igreja? Nós somos hoje o templo do Espírito Santo, não é verdade? Então, ele mora na gente. Agora, ele vai ser o nosso templo. Nós entraremos, teremos intimidade com ele. Assim como ele tem conosco hoje, nós teremos com ele. Nós saberemos, né, da vida dele. Nós nos alimentaremos dele. E a Bíblia diz que ele será o nosso templo. Ele será o nosso templo. Uma outra coisa no verso 23, a cidade não precisa de sol nem de lua brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Irmãos, além de não ter santuário, não vamos precisar de sol nem lua. Deus vai ser o brilho dessa cidade. Ele vai estar iluminando de dia e de noite. 24, as nações andarão em sua luz e os reis, né,
e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Eu queria pegar pontos interessantes nesse slide aí agora, né? Pontos interessantes sobre a Nova Jerusalém. Como já falamos, não haverá santuário. Não haverá sol nem lua, porque o Senhor é quem vai brilhar nessa cidade. Haverá nações e governantes. Eita! E agora, pastor, eu não entendi. Por que haverá nações e governantes? Né? O que foi que aconteceu? Como é que se diz? Todos os homens foram julgados, as coisas foram lançadas, né? No mar e foram julgadas e não existe mais políticos, não existe mais ninguém. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Preste atenção, o Senhor vai nos colocar para governar as nações. As nações estarão de forma grandiosa servindo ao Senhor. Irmãos, aqui é como é que se diz? Uma percepção daquilo que nós vamos viver, né? Daquilo que nós vamos viver a partir desse momento. O que é que vai, pastor, né, agora se estabelecer? O Senhor levantará governantes do nosso meio. Não é governante partidário, não esqueça disso. Esqueça. As nações que foram criadas pelo Senhor irá se regozijar desse processo, irmãos, né? Olha o que diz aí o verso 24: as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Duas coisas que não aconteceram e não acontecem hoje nos nossos dias, mas naqueles dias as nações irão continuar e os reis lhe trarão glória, lhe trarão a sua glória. Irmãos, é algo fantástico. Não pense em partido político, não pense em políticos, não, esqueça isso. O que Deus vai estabelecer com nações, com povos, agora todos redimidos nesse novo céu e nessa nova terra. Eu não imagino o que vai ser, e aqui é só uma especulação humana do que seria o Brasil, do que vai ser a África, do que vai ser. Então imagine isso, irmãos, como não vai ser na presença do Senhor na eternidade. Então essa é importante. Até aí, tudo bem. Hoje é encerramento, é dia de festa, né? É dia que a gente pode não entender, pode assim estar celebrando. Nós vamos passar já para o capítulo 22, mas até aí está tranquilo, irmãos? É como se a gente estivesse se aprontando quando eu vejo o capítulo 21 e dizendo, meu Deus, eu estou participando dessa festa, eu estou participando desse momento, eu estou vendo a Nova Jerusalém chegando, eu estou entrando nessa cidade, Deus agora é meu tabernáculo, eu entro, eu posso ter acesso a Ele de uma forma como eu nunca tive, agora com o corpo glorificado, eu posso viver dias de intimidade com o Senhor. Irmãos, esse é o capítulo 21 de Apocalipse, é o que nos leva e que nos traz a ter essa intimidade de uma forma gloriosa, grandiosa, irmãos. A gente não tem ideia do que Deus está fazendo. Pastor, e agora o capítulo 22? Como diz aí, né, a introdução do capítulo 22 vai trazer considerações finais com alguns pontos importantes. E diz o seguinte, o primeiro ponto são as delícias da Nova Jerusalém. A gente viu como era a cidade, a gente viu como era toda a estrutura, a gente percebeu, né, do que pode ter na Nova Jerusalém, do que não vai ter na Nova Jerusalém. Aqui agora vai afirmar algumas coisas, vai trazer coisas novas e vai falar das delícias. A primeira delícia da Nova Jerusalém está na árvore da vida, que proverá cura. Ela vai prover cura. Pastor, olha bem o que diz o verso 1 e 2. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus. Imagine, o trono de Deus está ali, né? E aí está fluindo o rio, um rio de água viva, entrando nessa cidade. No meio da rua principal da cidade, olha, imagine, irmãos, está o trono de Deus,
a descida da Jerusalém celestial sobre novos céus e nova terra. Imagine a cena, né? E a gente observando tudo isso, o trono de Deus aqui, a descida, então o trono continua, mas vem a descida da Jerusalém celestial. Do trono de Deus para a cidade flui um rio claro como cristal do trono de Deus, e flui e vai passando aonde? No meio da cidade, na rua principal dessa cidade, flui um rio de água viva, um rio do trono de Deus. De cada lado do rio, de um lado, o rio está passando aqui, de um lado para outro lado do rio, há o quê? Diz assim, no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida. Então, imagine essa árvore da vida ali, de uma extremidade à outra do rio. O que essa árvore da vida faz? Dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para quê? Cura das nações. Irmãos, para tudo aqui, né? É um parecer pastoral. Apesar do nosso corpo glorificado que nós vamos ter, nós precisaremos nos alimentar dessa árvore da vida. Essa árvore da vida, diz a palavra, que todo mês dará fruto. De mês em mês, ela vai dar fruto. Olha, dará fruto. Todos os meses do ano, ela vai estar dando fruto. E aí, o que é que acontece? E as folhas? É o uso terapêutico para as nações. Eu não sei como vai ser esse processo, mas a Bíblia diz que as folhas da árvore servem para a cura das nações. Eu não sei se é algo ligado, né, a cada nação. Eu não sei se vai ser as pessoas que estão dentro dessas nações que precisarão sempre estar vivendo esse processo terapêutico com as folhas. Agora, a Bíblia deixa claro que haverá dentro da cidade santa, haverá a árvore da vida, haverá um fruto a cada mês, né, para que seja se alimentado, mas ele deixa claro que não é o fruto, são as folhas. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então, para que esse corpo aí, pelo amor de Deus, é uma interpretação minha como pastor, né? Para que esse corpo glorificado, ele possa receber essa manutenção espiritual do fruto da árvore e das folhas, que traz cura. Esse corpo não vai viver mais o que vivia antes. Ele é um corpo glorificado. Irmãos, eu não sei como Deus vai fazer, não me pergunte, mas isso aqui significa alimentação e cura o tempo todo. Alimentação e cura. Mas, pastor, se nós somos curados, mas olhe bem o que está dizendo aqui, né? É verdade, o corpo glorificado não passará mais por luta, e você vai ver isso agora. Preste atenção que você vai entender agora. Nunca mais viveremos sobre qualquer opressão de maldição. Nunca mais. Olha o que diz o verso 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro está na cidade, e os seus servos o servirão. Eu quero que você entenda agora. Irmãos, eu não estou mais, esse corpo glorificado não está mais debaixo de maldição. As nações e as folhas da árvore irão curar. Pastor, o que é que vai acontecer? Eu não sei. Eu não sei como vai ser isso. Eu gostaria de saber. E também não quero ser leviano em dizer que aqui são as pessoas. Aí você pode me dizer, pastor, mas se são as pessoas, nós não somos curados. Mas algo, essas folhas vai trazer cura, ou as nações geográficas, ou as nações pessoas, porque não haverá mais homem decaído, não haverá mais adâmico, todos seremos o quê? Corpos glorificados. E isso vai ser para o nosso bem. Isso vai ser para que haja harmonia dentro da cidade santa. Então, jamais, né, nunca mais haverá maldição nenhuma. Nós não viveremos mais sobre esse trono de maldição. Uma outra coisa importante, irmãos, lá ainda no verso 3, nós viveremos para servi-lo.
O verso 3 diz que já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro de Deus estará na cidade. Olhe bem, ele ficará na cidade. O trono de Deus e o Cordeiro de Deus estará na cidade. Meu irmão, vai ser um espetáculo. E sabe o que é que nós vamos fazer? Nós iremos servi-lo. Olha que coisa tremenda. Sem maldição, nós iremos servi-lo. Né? Nunca mais, sem a presença de Satanás, sem a presença de enfermidade, sem a presença, irmãos, de chateações, sem falsidade, nós iremos servi-lo. Uma outra coisa que acontecerá, nós contemplaremos face a face o Senhor. Diz o verso 4, eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Nós estaremos contemplando o Senhor de uma forma gloriosa e poderosa, irmãos. Olha, esse é o momento que a igreja vai estar em êxtase, vai estar um momento de expectativa, um momento de tudo isso, irmãos, que é como se a gente tivesse, como não, vai ser muito melhor vendo esse momento, assim, assistindo um grande filme, que você vê efeitos. Eu fico imaginando, irmãos, que vai ser cenas em cima de cenas, e nós vamos nos regozijar com o que nós vamos ver, a multidão de irmãos de branco, todos se regozijando, declarando o Senhor Jesus como nosso Rei. Irmãos, é algo que não tem explicação. O que nós iremos viver não tem explicação, não tem como mensurar essa grande alegria de estarmos, irmãos, nesse dia nós veremos irmãos que morreram, que passaram para o Senhor, veremos os grandes heróis. Irmãos, imagine você estar em um lugar batendo um papo com Abraão, com Isaac, você está num lugar batendo um papo com Moisés. Irmãos, é um negócio com o pai que se foi, com a mãe que se foi. A gente vai viver dias de glória. E outra, quero avisar, não haverá mais casamento, né? Seremos irmãos, né? É algo que iremos reconhecer as pessoas, iremos confraternizar, celebrar, mas é um outro momento, é um novo ser, é um ser glorificado. Então, alegre-se no Senhor, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena você estar na presença de Deus, porque a glória que está por vir é muito maior, é algo muito maior do que as nossas tribulações, muito maior do que os nossos problemas. Então, nós contemplaremos face a face. Uma outra coisa, o Senhor reinará eternamente sobre as nossas vidas. O verso 5, não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus iluminará e eles reinarão para todo sempre. Já lemos isso até lá na frente. E a Bíblia fala dessa eternidade com Ele. Irmãos, esqueça luz, esqueça, né? Não haverá, a gente não tem necessidade mais de nada. Ele vai ser a nossa luz o tempo todo. Nós vimos um pouco disso no deserto, né? Nós vimos um pouco disso quando o povo de Israel passava por deserto. Então o Senhor ia guiando de uma forma poderosa e o povo ia experimentando. É isso que nós vamos viver agora. Ele vai estar reinando literalmente, sem nenhuma reserva, sem nenhuma ingerência do diabo sobre as nossas vidas. Depois disso, irmãos, desse parecer das delícias da Nova Jerusalém, né? Virá palavras de conforto. E diz o verso 12, 13 e 14. Diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Irmãos, é um conforto, né? É como Deus tivesse dito. Como não? Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: aguente um pouco, eis que venho em breve. Eis que cedo venho, né?
A recompensa está com Ele. Ele vai retribuir cada um de acordo com o que fez. Irmãos, continue vivendo em santidade, continue vivendo na presença de Deus. Não abra mão, porque o que está por vir é muito maior, muito melhor. Irmãos, imagine você estar participando desse momento glorioso. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o Senhor da história. Ele sabe como começa e Ele sabe como termina. E hoje nós podemos ver, começou na eternidade, vai terminar na eternidade. Deus está clamando para que a gente se mantenha de pé. Deus está clamando para que você não abandone a sua fé, independente do mundo que nós estamos vivendo. Há no seu coração a semente de Deus e você precisa fazer brotar. Quem sabe quem liberou essa semente foi seu pai, sua mãe, um amigo. Você não pode. Libere, permita que a semente de Deus brote no seu coração, porque você está prestes a ganhar algo muito grande nesses dias. O versículo 14 diz: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Irmãos, essas vestes são lavadas pelo sangue do Cordeiro. Nós tivemos e estamos tendo as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. O sangue que purifica pecado. O sangue que quebra toda a maldade do inimigo sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que nós teremos direito à árvore da vida. Olha aí, nós teremos direito aos frutos dessa árvore, às folhas dessa árvore. Eu não sei o que é que acontece, não me pergunte, vocês podem me perguntar, eu digo, eu não sei. Eu não sei o que é que vai acontecer, diante da árvore da vida. Mas a Bíblia volta a frisar isso, nós iremos ter direito a essa árvore da vida. E outra, irmãos, você não vai entrar pela janela. É uma honra. Nós vamos entrar pela porta da cidade. Irmãos, é algo que é de você se arrepiar, de entender que você entrará pela porta da cidade, de cabeça erguida, de vestes brancas. Vestes brancas, com um novo corpo, com um novo nome. Com esse corpo miserável ficou para trás, com os nossos desejos ruins, com os nossos pensamentos ficaram para trás. Você entrará pela porta e muitos irmãos entrando pela porta. Isso significa honra. A Nova Jerusalém está recebendo os servos do Cordeiro. Algo tremendo. A Nova Jerusalém está sendo preparada, adornada, para que possamos entrar pela porta. Mas tem uma coisa, irmãos, que vai acontecer. E que a Bíblia sempre está relatando isso, para que é como não está trazendo sobre nós a necessidade de expressar isso às pessoas. O verso 15 diz: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e os que praticam mentira. Preste bem atenção o que diz a palavra do Senhor, Preste bem atenção o que diz a palavra do Senhor. Que fora fica quem? Os cães, os que praticam iniquidade, aqueles que andam com imoralidade e sexo ficaram de fora. E aqui eu quero trazer uma palavra. Em um dia e em uma noite que nós estamos lendo esse capítulo glorioso, é como se Deus estivesse trazendo esse versículo 15 para trazer a memória daqueles que brincam na vida espiritual. Irmãos, não vai ter volta. Não há negociação depois que você cai no lago de fogo. Você acha estranho num dia de glória, das pessoas entrando na Nova Jerusalém? É como se Deus falasse com o coração doído:
fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam a prática da mentira e praticam a mentira. Olhe só, irmãos, é Deus trazendo sobre nós esse ponto para realçar diante de tudo que nós vamos viver. Muitos entrarão pela porta da grande cidade, mas muitos, por desobedecerem ao Senhor, por não ouvirem a palavra de Deus, cairão e não tem mais volta. A eternidade são duas eternidades, a com Cristo e a sem Cristo. Cabe o homem abrir o seu coração ao convite do Senhor. Cabe você que está me assistindo nessa noite desejar querer ter Jesus no seu coração. E se você quer ter Jesus no seu coração, basta que você dê um ok aí na live e diga: eu quero ter Jesus no meu coração. Eu quero mudar de vida. Eu quero viver uma nova vida com Cristo. Você não nasceu para viver uma eternidade sem Cristo. É por isso que nós estamos lhe falando hoje. É por isso que você tem ouvido, quem sabe, de um irmão. Você tem ouvido na televisão que Jesus salva. Ele salva da perdição. Ele salva desse dia que vai ser um dia glorioso para muitos, milhares e milhares. Mas também muitos serão um dia de tristeza. Talvez muitos se lembrarão e dizem: olha, eu me lembro que minha mãe me falou. Eu me lembro que meu pastor disse, que meu pai me aconselhou. Mas você decidiu viver uma vida sem Cristo. Você decidiu se entregar aos prazeres deste mundo. Você decidiu viver uma vida longe dos princípios de Deus. Você decidiu não ouvir seu pai e sua mãe, que lhe falaram de Jesus, que lhe mostraram o caminho. Você deu ouvido aos amigos, você deu ouvido a todo um sistema maligno que as pessoas vivem, mas você não se voltou para o Senhor. Eu não sei por que eu estou falando isso nessa noite, mas Deus está, quem sabe, falando com alguém que está se perdendo, está se destruindo e está se entregando aos prazeres deste mundo. Deus está dizendo a você que vão ficar de fora aqueles que andarem em desobediência à palavra do Senhor. É tempo de arrependimento, é tempo que você se volte para o Senhor nesta noite. Ouça o que o Espírito Santo está lhe dizendo, se quebrante e se arrependa dos seus pecados, porque você precisa entrar na Nova Jerusalém pela porta da frente, com honra. Você precisa participar da igreja que vai para o arrebatamento. Você precisa viver e ter um novo nome, viver uma nova veste, ter um corpo glorificado. Irmãos, você precisa experimentar o que é ter um corpo sem dor, sem mazelas, sem pensamentos ruins. É isso que a Bíblia e Deus está lhe propondo nessa noite. Você pode nessa noite mudar de vida. Você pode nessa noite tomar uma atitude no seu coração. Você pode nessa noite dar um ok dizendo: eu quero Jesus. Você pode nos procurar. Você pode abrir. Eu quero dizer que não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecado. Esse é um tempo do Senhor para aqueles que são salvos. Para aqueles que são salvos. Então eu quero que você reflita um pouco sobre isso nessa palavra, porque eu coloquei aqui: haverá exclusão, né? E vai ficar de fora todos esses. Pois bem, depois vem uma palavra de advertência que diz o seguinte: declara a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na santa cidade, na cidade santa, que são descritas neste livro. Irmãos, não pode haver nenhum tipo de arranjo aqui dentro.
A palavra de Deus como um todo, ela não vai aceitar, ela não coaduna com o arranjo de você mudar a palavra para poder se beneficiar ou viver em pecado. A palavra de Deus, ela é clara. Ela busca a santidade do homem. A palavra de Deus, ela busca uma vida íntegra. Não tem como a gente tentar amarrar para adultério, não tem como a gente tentar mudar as coisas, irmãos. A palavra de Deus, ela é certeira. Ela vai colocando prumo e você vai ter que se organizar e colocar a sua vida ali. Quem mente, para de mentir. Quem roube, para de roubar, passe a trabalhar. Quem mente, passe a falar a verdade. É um processo e por isso, irmãos, tem pessoas que vivem a prática da mentira e tentam manipular a palavra. Tem pessoas que vivem a prática do adultério e tentam manipular a palavra. A gente não pode cair nesse laço do inferno. A palavra de Deus, ela não pode ser mudada. É por isso que a gente vê muita gente enferma. É por isso que a gente vê muita gente doente, irmãos, porque está distorcendo a palavra para o seu bel prazer. Para o seu bel prazer. E por último, a bênção final. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Tem traduções mais antigas que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém, irmãos. Você pode celebrar o Senhor porque o grande dia está chegando. Você sabe para onde você está indo. A nova Jerusalém está sendo adornada como uma noiva. Irmãos, é algo novo, a nova cidade onde nós vamos morar. É algo tremendo. É algo tremendo. Ora vem, Senhor Jesus. Diga o irmão do seu lado. Diga a pessoa que está do seu lado. Diga: ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Maranata. Eu anseio por esse grande dia. Não há o que temer. Se você está em Cristo, não há o que temer. Você deve se alegrar por esse grande dia. É um dia glorioso. É um dia glorioso. É um dia onde viveremos coisas que nunca vivemos. Talvez você ache que aqui está bom. Aqui não está bom coisa nenhuma. Talvez você ache que aqui está ruim, é verdade. O que nos espera é muito melhor e muito maior. Né? É muito melhor. Essa tribulação que você vê aqui não se compara à glória que está por vir. Então, meus irmãos, eu quero que você regozije-se no Senhor. Acabamos essa etapa, eu creio que foi de Deus, porque trouxe para a minha vida edificação, cura, trouxe para a minha vida esperança, trouxe para a vida dos irmãos esperança. Sabemos que essa não é a última palavra de interpretação de Apocalipse. Tem tanta gente boa falando coisas diferentes, mas nós tomamos uma linha e a partir daí nós vamos crescer. A partir daí nós vamos ter esperança, vamos ter alegria, vamos procurar viver de forma digna. Celebre ao Senhor nessa noite. Celebre ao Senhor nesse momento. Eu queria, nessa hora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, a nossa ceia vai ser de forma bem diferente hoje. Todos os irmãos, que estão aí online, vocês vão receber no grupo de membros, na descrição do vídeo também, vocês vão receber o link, Nós vamos fazer uma ceia via Zoom, em sala de bate-papo. Vamos um ver o outro, Então, ficar mais próximo um dos outros. Então, nós vamos orar, não é verdade? Você, amigo que está nos visitando, você que está ouvindo esse tempo, eu quero agradecer a sua vida, eu quero liberar a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós estamos abertos. Se você quiser conversar conosco, se você quiser entregar a sua vida para Cristo, eu quero orar por você, Vou fazer uma oração hoje para que você esteja sendo liberado e livre para entregar a sua vida ao Senhor. É algo que só você pode fazer, eu não posso fazer isso,
mas assim eu quero que você fique em paz. Eu quero que você entenda que a sua vida não é algo que é do nada, que você não deve fazer da sua vida o que você quer. Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer te livrar dessas amarras que lhe prendem. Tem coisas que você faz que você não sabe nem por que está fazendo, mas hoje a graça de Deus chegou sobre a tua vida. Está sendo quebrado todas as amarras, todas as correntes que lhe prendiam. Amém? Eu quero orar nesta hora. Logo depois da oração, os irmãos vão receber o link da nossa ceia aí na descrição do vídeo e vamos participar juntos. Quero pedir que cada família fique só com um aparelho, né? Nós vamos viver em um aparelho. Não fique o marido em um aparelho, porque nós temos quantidade de pessoas para a sala de bate-papo, tá bom? Eu queria que você baixasse sua cabeça, né? Felipe está me lembrando aqui dos avisos, né? Quero avisar que domingo vamos ter o nosso culto normal ainda online, não vamos ainda lá para a igreja, né? Estamos avaliando direitinho qual o melhor tempo, qual o melhor momento de ir. Era a minha vontade de ir, mas nós estamos discutindo isso e achamos melhor não ir agora. Então, vai ser ainda aqui e nós vamos estar, a partir de domingo, falando sobre esperança, né? Vai ser um tempo também maravilhoso, onde vamos estudar a palavra de Deus sobre esperança. Tá certo? Tem algum aviso, Felipe, ainda? Certo. Então, você que já tem aí, né, o dízimo, a sua oferta, vamos estar orando e vamos estar orando pelas pessoas que estão aí, pelos visitantes, por todos, e vamos nos encontrar já aí no link. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por tudo. Queremos bendizer o teu nome, porque tu és Deus, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus gracioso, ó Deus, e pedimos a tua bênção neste momento. Deus, abençoa todos os visitantes que estão nesse tempo conosco aqui. Deus, que haja mover de salvação, de cura, que haja, Senhor, um tempo de libertação. Deus, nós profetizamos sobre a vida dos visitantes agora, a realidade do Senhor sobre eles, Deus, que o sangue de Jesus purifique de todo o pecado. Queremos também colocar todos os irmãos agora. Iremos participar desse momento, Senhor, da ceia na sala de bate-papo. Ó Deus, que seja um momento glorioso, que seja um momento, Senhor, de perdão, de conserto entre nós. Ó Deus, que seja um momento de santidade. Deus, abençoa os dizimistas, os ofertantes, aqueles que participam desse momento conosco. Guarda as nossas vidas, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja para todos sempre. Amém? Irmãos, firme, meu querido. Se você que é visitante, quer conversar comigo, entra aí, a gente conversa. Aos irmãos, vamos nos encontrar agora no Zoom, na sala de bate-papo, e vamos cear juntos. Amém? Deus abençoe. Amém. Vem minha noiva, vem minha noiva.
nossa dependência. Declaramos a Ti, lindo noivo, amado da nossa vida, amado da nossa vida. Estamos aqui, Jesus. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Queremos abraçar o Senhor. Queremos ser tocados por Ti. Queremos te abraçar, te beijar. Tu és o meu amado. Fica à vontade entre nós. Queremos dançar contigo. Meu lindo noivo. Meu lindo noivo. Vem viciar, vem viciar, vem encontrar, vou te libertar. Te farei minha noiva, te farei minha noiva. Vem, meninos de
Jesus. Venha me iluminar, vem me encontrar, vem me abraçar, te farei minha Proclamamos sobre essa nação, Brasil. Vem, ó Brasil, vem, ó Brasil, vem me encontrar, vem me abraçar, te farei minha Amado Jesus, nós estamos aqui, queremos olhar para Ti nessa hora, amado, declarar: Tu és lindo, Tu és lindo. Proclamamos a Ti, meu lindo. Jesus.